Buenas! Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre diversificação, principalmente abordando o caso das lojas americanas, que ocorreu justamente no início de janeiro de 2023, quando o então CEO, o Rial, anunciou que ia sair do cargo e abriu as portas do escândalo sobre o problema da contabilidade, a insolvência da empresa. E isso, consequentemente, afetou os papéis do negócio. E as lojas americanas tinham não somente ações, mas títulos, debêntures no mercado de capitais. E esses títulos, tanto as debêntures quanto as ações, estavam espalhadas em fundos de investimentos, de renda fixa, fundos de investimentos de ações, multimercados, fundos de pensão investiam nesses papéis, além das pessoas físicas também e outros que investiam nesses papéis. E principalmente a ideia que qual a importância da gente diversificar? Diversificar é uma forma de gestão de riscos. Então, aquela história da diversificação, aquele exemplo clássico, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. E não colocar os ovos na mesma cesta é aquela história de se você colocar todos os ovos na mesma cesta e a cesta cair lá na cozinha, quebrou tudo. Mas se você colocar um pouquinho dos ovos numa cesta aqui em cima da geladeira, outra parte, outros ovos numa cesta, no armário, assim por diante, você pode até derrubar uma da cesta, ou algum dos ovos quebrar, mas não quebram todos, tá certo? Aliás, colocar as cestas em lugares diferentes, o paralelo que eu faço é você colocar, por exemplo, em instituições financeiras diferentes. Então, não é somente investir em títulos ou ações diferentes, ou não somente em renda variável, mas também colocar em renda fixa, mas também em instituições financeiras diferentes. E ali é muita atenção para que as instituições financeiras sejam de grupos econômicos diferentes, tá certo? Então, cuidado, porque às vezes você está colocando em instituições financeiras que são todos o mesmo grupo econômico. Aí você vai se ferrar da mesma forma. Desculpe o linguajar. Então, vamos ver o caso aqui das americanas, a diversificação e o problema de não diversificar. Então, tá aqui esse gráfico que eu preparei, a gente vai ver alguns ativos. Então, peguei um título de renda fixa das americanas, o BTOW 15, ele caiu no período de 11 a 12 de janeiro, foi quando dia 10 de janeiro veio à tona o escândalo, tá? Então, o retorno no período de 11 a 12 de janeiro foi de menos 47,5%. De 11 até 31 de janeiro, ou seja, de quando estourou o escândalo até o final do mês, a renda fixa BTOW caiu 78%. A ação da Americanas, ação ordinária da Americanas, de 11 a 12 de janeiro caiu 77,3% e de 11 a 31 de janeiro caiu 85%. E aí, um exemplo de ser que não diversificou. Então, peguei um fundo de ações, o Colorado, vocês podem consultar esse fundo lá no site da CVM. Então, esse fundo de investimento em ações, esse FIA Colorado, claramente, na carteira dele só tinha ações americanas. Então, ele caiu 77,2%, ou seja, a mesma coisa que a ação da Americanas de 11 a 12 de janeiro, e caiu 85,3%, ou seja, a mesma coisa que a ação de 11 a 31 de janeiro. Então, quem não diversificou vai perder, vai levar na cabeça e perdeu muito. Recuperar esse dinheiro, não digo que é impossível, mas é muito difícil. Inclusive, situações desse tipo, ao invés de você acreditar ou fazer o preço médio, como alguns gostam de fazer, a melhor estratégia, olha, reconhece, perdi, vou partir para outros investimentos, outras alternativas para tentar subir. Porque já que você perdeu 85%, você, para voltar no mesmo ponto, não basta crescer 85%, você vai ter que crescer mais do que 100%.
o que vai ser um desafio muito grande aí. Aí é melhor desistir dessa ação, até porque você não sabe, ou desse título renda fixa, você nem sabe qual vai ser o final da história. É o que nós acompanhamos, vai para a recuperação judicial e depois, como que vai ser essa recuperação? Será que vai à falência? Será que vai voltar a crescer? Então, muito difícil você recuperar esse dinheiro, melhor partir para outra estratégia do que ficar assim, ó, cruzando os dedos ou rezando para recuperar. E aí, dois exemplos de investimentos que sofreram também com a ação da Americana, mas, ou melhor, com todo esse escândalo das lojas americanas, mas, por estar diversificado, não perdeu tanto assim. Então, um é o fundo de investimento em ações, o FIA, da Multi Capital, que também tinha uma parcela grande de americanas na sua carteira, e por isso viu a sua ação cair, ou melhor, a cota do fundo Multi caiu 6,8% de 11 a 12 de janeiro, mas quando a gente vê de 11 a 31 de janeiro, o fundo, como está diversificado, ele já recuperou alguma coisa. Então, já acumulou uma queda de 5,3%. Então, aí o que acontece? Olha, ele diversificou, ele já não perdeu não perdeu 77% com uma ação individual. Perdeu 6,8% por estar diversificado. Por isso, diversifique. Alguns livros aí, como Teorema de Zurich e outros, pregam assim, não diversifique, é bobagem, você perde dinheiro. Bom, se você acertar o investimento, beleza, você ganha. Mas se você errar, o caso da Americana, desse FIA Colorado, você vai perder praticamente tudo. E quando você coloca, e aí vou fazer um análogo dos jogos, quando você coloca todas as fichas lá no jogo da roleta num número só, o que acontece? Se você acerta, parabéns, você ganha, mas se você erra, você perde tudo. A diversificação bom, eu ganho algumas coisas, perco algumas coisas, e ali na média eu vou conseguindo, ou talvez eu possa aumentar minha aposta mais para um lado, mais para uma ação, mais para outra, posso ganhar um pouco mais, mas mesmo se eu errar, não vou perder tudo. É o caso da Multi Capital, que eu perdi só 6,8%, ou no período de 11 a 31 já recuperei alguma coisa, estou acumulando só uma perda de 5,3%. E aí eu peguei outro exemplo, é o Fundo de Investimento Imobiliário, o MAXR11, Max Realty, que, por exemplo, ele tem imóveis alugados para as americanas. Então, no dia de 11 a 12 de janeiro, ele teve uma perda de 2,8% somente. Então, poxa, foi uma perda pequena. Só que no período de 11 a 31 de janeiro, a perda dele aumentou. Foi para 17,3%. Por que a perda dele aumentou? Pelo seguinte, porque como as americanas entraram em dificuldades, ela começou a falar assim, olha, eu não vou pagar os aluguéis. Então, se eles não vão pagar os aluguéis, o meu fundo de investimento imobiliário, que é, no caso deles, que vai receber aluguéis americanas, está levando um calotezinho. Por isso, as perdas aumentaram nesse Max Realty aqui, nesse fundo de investimento imobiliário. E é por isso justamente que a gente deve diversificar. Esse fundo de investimento imobiliário, ele diversifica, ele não tem só os aluguéis dos depósitos das americanas, mas tem outros também aluguéis. Mesmo assim, sofreram bem com essa perda. E é por isso justamente, olha, eu vou diversificar com renda fixa, com ações e até com imóveis para isso. E cuidado, sempre procure olhar as carteiras. É claro que você não precisa olhar cada um com todas as carteiras, com todos os detalhes e tal, mas pelo menos assim, procure identificar aquelas carteiras, aqueles itens que têm uma maior concentração. Até para ver se a sua carteira de investimentos no total não está concentrada em alguma ação ou algum papel de alguma empresa. Que é o risco, por exemplo, você comprou um fundo, investiu no fundo de ações da Multi, aí investiu no fundo de investimento imobiliário do Max Realty. O que acontece? Você, sem perceber, você está concentrado num papel, ou numa empresa, que é as lojas americanas.
Então você está achando que está diversificando, mas na verdade você está concentrando em determinada ação. Então, cuidado. Assim, não é porque eu investi no fundo de investimento imobiliário que eu estou bem diversificado. Coloquei no fundo de investimento de ações, também estou bem diversificado. Quando eu junto tudo, eu percebo que, opa, eu tenho uma grande concentração em lojas americanas. Então, diversificar, a gente vai olhando os vários investimentos, mas tem que dar uma abertura ali na carteira e ver onde cada um está colocando ali e ver se você, de repente, quando junta tudo, não está bem diversificado. Ou ao contrário, está, de repente, se concentrando, como é o caso de quem tinha, por exemplo, investimento no Multi Capital, do fundo de ações, e no Max Realty, que é o fundo de investimento imobiliário. Sem perceber, ele, de repente, está bem concentrado nas lojas americanas. Então, muita atenção a isso, para que você não esteja sofrendo aqui, ó, cai uma empresa como as americanas apronta essa confusão e aí você cai no geral em todos os investimentos. Muito bom, pessoal. Essa é a ideia da diversificação, a importância de diversificar para fazer a gestão do risco da sua carteira e principalmente, já que a gente coloca o dinheiro em vários fundos e tal por aí, mesmo com características diferentes, ações, renda fixa e imobiliários, dá uma abertura na sua carteira lá e no site da CVM, mesmo no seu gestor, você consegue abrir a carteira e lá você vê se de repente, olha, veja se não está concentrado em determinada empresa ou determinado setor, e aí, quando se acontece um evento de risco, você não está sofrendo demasiadamente, o que não era para acontecer quando você está bem diversificado. Tá bom? Até mais!